sabia que o Homem-Aranha já perdeu seus poderes? E não foi por conta de um vilão, foi porque ele estava se esquecendo de quem ele realmente era. E talvez isso tenha mais a ver com a nossa caminhada cristã do que você imagina. Esse é o Conexão Onoma, onde o mundo geek e a Bíblia se conectam. Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo passamos por muitas situações difíceis que nos levam a tomar decisões como a ser o Peter Parker ou o Homem-Aranha. Na história de Peter, percebemos que é sempre uma divisão entre missão e vida pessoal, mas o tio Ben desperta algo forte no coração de Peter, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Depois disso, as escolhas ficam diferentes, pois existia um propósito que, por mais pesado que fosse, gerava vida e forjava cada vez mais o caráter do Homem-Aranha. E a partir desse momento, Peter começa a perceber que já não pode mais viver como antes, pois agora ele entende a responsabilidade que carrega e salvar vidas passa a ser uma decisão constante em sua vida. Salva meu bebê, por favor! Pronto, seu bebê está salvo. Só que essa decisão sempre cobra um preço. Ele perde emprego, chega atrasado em compromissos, deixa de viver momentos importantes. E às vezes até as pessoas que ele ama não conseguem entender suas escolhas. Eu tinha planejado ir o dia todo. E... eu sei que previu que eu ia te desapontar. Acertei. Isso cria dentro dele um grande conflito, porque todo ser humano deseja a mesma coisa, viver uma vida tranquila, mas raramente um propósito é confortável. Do Homem-Aranha 2, lançado em 2004, vemos esse conflito chegar ao seu estado mais crítico. Peter está esgotado, cansado da pressão, cansado de sempre ter que escolher as pessoas antes dele mesmo. E quando esse peso começa a crescer dentro dele, não é um vilão que o enfraquece, não é uma batalha, mas a sua própria mente. E algo acontece com ele, seus poderes começam a falhar. Não porque ele está perdendo suas habilidades, mas porque ele está perdendo a clareza sobre quem ele é. Seus desejos começam a tomar conta, a vontade de viver a vida da forma que acha melhor e tentar tirar o peso das costas faz com que seus poderes comecem a falhar. Nosso herói estava dividido entre realizar suas vontades ou seguir a missão que gera um propósito nele. Ele então passa a não conseguir mais viver a vida normal e nem a de herói. Lembram da cena que o Peter entra no beco, olha para o traje do Homem-Aranha e decide deixá-lo para trás? É como se ele dissesse: eu não quero mais essa responsabilidade. E por um instante parece que tudo melhora. A vida fica mais leve, sem uniforme, sem batalha e sem o peso de salvar pessoas. Mas há algo que ele não consegue escapar. Pois quando você descobre o seu propósito, é impossível fingir que ele nunca existiu. E por mais que ele tente viver uma vida normal, Peter sabe que tem algo faltando. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos. Até de nossos sonhos. O Homem-Aranha fez isso pelo Henry.
Ele quer saber para onde ele foi. Ele precisa dele. Então ele percebe que a cidade continua em perigo, que as pessoas continuam precisando de ajuda, que o mal não parou só porque ele decidiu parar. E aconteceu algo naquele momento que mexeu profundamente com ele. Ele vê pessoas em perigo, pessoas precisando de ajuda, e naquele momento algo desperta novamente dentro do seu coração. Bora, meu irmão, passa o dinheiro! Bora, toca de caixinha! Segura ele aí, bora! Não era sobre poderes, era sobre quem ele era. E Peter entende que tentar viver apenas para si nunca ia preencher o vazio que existia dentro dele. Atenção, recolhe os equipamentos. Vamos lá. Eu não devo ter aquilo que eu quero ter. O que preciso? O que é que eu tenho que fazer? Porque ele havia sido moldado para algo maior, para proteger pessoas, para carregar uma responsabilidade. Afinal, se esse peso está sobre você, é porque você é capaz de suportá-lo. E naquele momento ele toma uma decisão. Não uma decisão fácil, mas uma decisão que ele sabia que precisava tomar. Ele volta a vestir o traje, assumir a missão e ser o Homem-Aranha. E é exatamente depois dessa decisão que algo incrível acontece. Seus poderes voltam, a força, os reflexos e sua capacidade de lançar teias. Não porque algo mudou fisicamente, mas porque sua identidade estava alinhada com o seu propósito. Peter não estava fraco, ele estava dividido, e quando ele finalmente decide quem ele vai ser, tudo volta ao lugar. Existe um momento na vida cristã em que algo muito importante acontece. Deus não nos criou apenas para existir, Ele nos criou para cumprir um propósito. E quando esse chamado desperta dentro de nós, não dá mais para viver da mesma forma, porque agora sabemos que a nossa vida tem um significado, que as nossas escolhas importam, que existe uma missão muito maior do que os nossos próprios desejos. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 3, 4, diz: "Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou." Nesse versículo, o apóstolo Paulo está ensinando que a vida com Deus não é apenas sobre conforto, ela exige responsabilidade, entrega e compromisso. Assim como o soldado entende que existe uma missão muito maior do que a sua própria vontade, o cristão entende que agora vive para agradar aquele que o recrutou, e é nesse lugar de obediência que encontramos o verdadeiro sentido da vida. Queremos muitas vezes viver para nós mesmos, satisfazer nossos desejos, quando na verdade é responsabilidade e obediência em Deus que gera em nós preenchimento e satisfação real. Por isso, o Peter nunca conseguiu voltar a ser quem era antes, porque depois que ele descobriu quem ele realmente era, a antiga vida deixou de fazer sentido. E talvez seja exatamente isso que muitas pessoas estão vivendo hoje, tentando viver uma vida que parece ser confortável, mas que no fundo não preenche. Porque no coração delas existe um chamado, um propósito, uma identidade que Deus colocou. E você? Qual caminho vai escolher a partir de agora? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes, porque todos nós em algum momento chegamos nesse ponto, o ponto de decidirmos quem nós vamos nos tornar. Continuar vivendo apenas para nós mesmos ou responder ao chamado que Deus colocou dentro do nosso coração? E talvez hoje seja o momento de você decidir quem você vai escolher ser. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e ative o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Tchau, tchau!